Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Falta só um pouquinho para a gente chegar na margem dos 1.500 inscritos. Para você talvez seja pouco, mas para mim é muito. Tem aquele ditado, né? O muito sem Deus é pouco e o pouco com Deus é muito. Pessoal, hoje eu trouxe uma velha conhecida nossa aqui no canal para falar um pouquinho dessa espécie, né? A respeito de idade da planta, né? E também a questão das folhas. Ela está com bastante vagem aqui e hoje nós vamos cortar essas vagens, vamos podar essas vagens. E eu queria mostrar para vocês, aliás, antes de tudo, hoje no final do vídeo vai ter surpresa, tá? Então, fique até o final aí. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, pessoal, falando nessa planta aqui a respeito de poda, né? Antes de falar de poda, a gente tem que frisar bastante em relação à planta madura. O que é uma planta madura? Uma planta madura é uma planta que ficou velha, né? Que envelheceu no seu vaso. E o que acontece com essa planta aqui? Essa planta aqui, eu não gosto muito de falar eu não gosto muito de falar de idade de bonsai, porque idade de bonsai não vem ao caso, não leva a lugar nenhum, tá? Eu tô para fazer um vídeo de idade de bonsai, qual é a idade desse bonsai, né? Quantos anos tem esse bonsai e quanto vale esse bonsai, tá? Quantos anos tem esse bonsai, ou aquele bonsai, ou o seu bonsai, né? E quanto vale esse bonsai? São dois temas em um só que andam juntos. Então, se você tiver curiosidade de saber mais um pouquinho sobre esses dois temas, que envolve idade do bonsai e valor do bonsai, põe nos comentários aí, tá? Coloca nos comentários aí, dependendo da quantidade de pessoas que colocar nos comentários, eu vou fazer esse vídeo. Já faz um bom tempo que eu estou planejando para fazer esse vídeo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, dizendo da idade propriamente desse bonsai, particularmente desse bonsai. Esse bonsai aqui, ele tem uns 20 anos, em média 20 anos, tá? E como que eu sei como que eu sei quando a calhandra é uma planta velha? Veja bem, essa aqui é uma calhandra Seloi, tanto quanto qualquer calhandra. Mas uma calhandra de 20 anos num vaso, já dá para ter alguma particularidade, que essa aqui tem uma particularidade muito interessante. Eu falei um tempo no vídeo, no canal, um tempo atrás, que logo que eu peguei essa planta aqui, ela tinha praticamente uns 10 anos, e já faz 10 anos que eu estou com ela. Então, o que acontecia? Eu via as outras calhandras, e as outras calhandras tudo com folhas grandes, né? Folhonos assim de, sei lá, de 3 centímetros. Isso aqui me incomodava muito. Falei, caramba, mas por que essa calhandra aqui ela é pequena? Aí socava os mocotes, colocava adubo e nada. Interessante. A calhandra, ela quanto mais velha ela fica, menor vai ficar suas folhas. Por quê? Porque ela vai ser uma planta madura, ok? E é o caso dessa aqui. Aí eu conversando com um bonsaísta velho, aí, um bonsaísta antigo, ele me disse o quê? Ele me disse o seguinte: isso é normal da calhandra. Não era bonsaísta, eu era um iniciante, né? Essa aqui foi uma das primeiras plantas que eu peguei e ela não estava desse jeito.
Só que daí eu fui finalizando ela, né? O que esse bonsaísta me disse? O bonsaísta me disse o seguinte: olha, a caleandra é assim mesmo, quanto mais velha ela fica, mais menor fica a folha. Eu não estou falando para a caleandra espinosa, outro tipo de caleandra, estou falando da caleandra Seloi, ou a caleandra brevips, ou a caleandra rosa, que é a mesma, ok? Então, aí o cara me tranquilizou um pouco mais. E é raro, é difícil a gente ver uma caleandra num vaso com 20 anos de idade. E eu não gosto de falar, eu falei para vocês, eu não gosto de falar a idade de bonsai, porque além da idade do bonsai não levar a nada, ok? Tem gente que tem a verdadeira tara, né? De ficar falando, esse bonsai aqui tem tantos anos. Isso não vem ao caso, ok? Mas assim, repetindo, falando especificamente dessa planta aqui. Aí eu fiquei mais tranquilizado, né? Fiquei mais tranquilo, tal. E aí eu comecei a cultivar ela e não me preocupando com isso daí. E veja bem, quando eu peguei essa planta aqui, ela era bem mais fina que essa aqui, que esse calibre aqui. Ela tava num vaso desse aqui, ó. Quando eu peguei do produtor. Aí veio num vaso desse tamanho aqui. Aí depois que ficou um tempo nesse vaso aqui, ela não engrossava, ok? Aí eu passei para esse vaso aqui. Nesse vaso aqui, faz mais ou menos uns 6, 7 anos que está nesse vaso aqui. E o que aconteceu? Ela saiu desse vaso aqui super limitado e veio para esse vaso aqui super confortável, né? Então existe uma teoria, né, de que a planta ela não cresce, ela não engrossa no vaso. Realmente não engrossa no vaso. Essa aqui engrossou? Engrossou. Mas por que engrossou? Engrossou porque eu tirei de um vaso limitado e coloquei num vaso super confortável, né? Olha a altura desse vaso, olha o tamanho desse vaso, ok? Nem é um vaso apropriado para ela, mas ficou legal. Aí o que aconteceu? Ela engrossou, mas por que a gente fala e tem que frisar bem isso, que uma planta não engrossa no vaso de bonsai? Porque quando você tira do ambiente confortável e joga para um vaso limitado, cai até de 70% a 80% a evolução dessa planta. Mas por que essa planta aqui engrossou? Engrossou ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Em média, uns 10 anos, né? Para ela sair de uma bitola mais grossa para chegar nesse calibre aqui. Então, a grosso modo dizendo, não compensa usar essa teoria de que eu vou tirar de um vaso e colocar num vaso de bonsai, que ela vai chegar lá, que ela vai engrossar. Não vai engrossar, não vai engrossar. Vai engrossar 10, 15 anos, vai depender muito da espécie também, beleza? Então é isso. Então, galera, só complementando o que eu estava falando das folhas pequenas, olha só, as folhas elas são do tamanho da minha unha, ok? Olha só para vocês verem, essa outra aqui também, tamanho de uma unha. Então olha o quanto reduz de tamanho. Dizendo também o seguinte, que essa planta aqui ela não cresce. Ela não cresce. Olha isso daqui. Eu não sei quanto tempo faz que eu podei essa planta aqui, ou melhor, eu não podo ela, eu apenas igualo ela, né? Eu dou aquela igualada, faço aquela poda de manutenção. Mas olha,
faz uns 6 meses ou mais que eu não podo essa planta, porque ela não cresce. Olha o que ela cresce aqui, ó. Ela cresce algumas coisinhas assim só, certo? Algumas coisinhas assim só que sai da silhueta, e aí eu preciso aí eu preciso podar, né, para deixar no formatinho legal. Isso significa, né, que a planta ela tem o seu auge de crescimento, né? Tanto faz essa aqui como outras plantas que eu tenho aqui, né? Ela tem o seu auge de crescimento. Depois que ela chega no seu auge de crescimento, depois que ela sai do seu auge de crescimento, que ela fica madura, né? Fica, digamos assim, velha, ela vai parar de crescer. Ela vai parar de crescer tanto na copa, né, parte verde, quanto na parte radicular. Ela vai dar tela brecada, certo? Então, por exemplo, jabuticabeira, que é uma jabuticabeira velha, você pode fazer o transplante a cada 2 anos, tranquilamente, ok? Então, é para vocês verem que pouca coisa, né, se sai, pouca coisa se sai do formato, essa plantinha aqui. Eu acho muito, muito, muito interessante, porque não tem muito que podar, certo? Não tem muito que podar, se dá aquela manutençãozinha. Imagina se fosse uma outra caliandra, ou caliandra nova. Isso aqui crescia pra caramba, né? É uma das plantas que mais cresce, né? Vamos dizer assim, é a caliandra. Então, pessoal, queria só trazer esse tema aqui para vocês hoje, para a gente conversar a respeito disso, e mostrar para vocês, né? Partilhar com vocês especificamente essa caliandra aqui, né? Devido à idade dela e a questão do crescimento das folhas, né? Que as folhas não crescem, e ela propriamente dito também não cresce, né? Porque ela já chegou no seu auge da maturidade. Outra coisa também que eu posso garantir para vocês, essa questão do auge da maturidade dessa planta aqui, é que ela produz muito, né? Eu tô aqui mais ou menos com umas 400 sementes dela que eu tirei durante mais ou menos umas 3 floradas. Então, isso aqui nos mostra que qualquer árvore, ela chega no seu estágio, né, de maturidade. A planta fica velha, né? Ficou velha, ela vai parar de crescer. Vai parar de crescer. Olha para vocês verem. Dei uma alisadinha nela aqui só, né? E não posso fazer mais, né, do que isso. E mais fundo do que isso. Se eu for mais fundo do que isso, o que acontece? Eu já vou tirar ela da silhueta. Já vai ficar pelada, né? Então é mais ou menos por aí. E é isso que eu queria partilhar com vocês a respeito dessa plantinha aqui. Mostrar para vocês como que ela como que ela sempre foi na minha mão, né? E dizer para vocês o seguinte: se você tem uma caliandra um pouco mais velha, ela vai reduzindo. Quanto mais velha ela vai ficar, mais reduzindo a massa verde ela vai reduzir. E deixando, né, a massa verde
um pouco mais compacta e com menos tamanho de folha, beleza? E agora, galera, queria trazer para vocês aqui a nossa jabuticaba, mais uma frutificação. Ela teve uma frutificação muito boa devido ao período seco que aconteceu aqui. Então, ela gosta muito de clima seco. Ela deu uma florada muito boa, foi florescendo, florescendo. A hora que veio a chuva, né? Começou a chover, a jabuticaba já estava bem engranada. Então a jabuticaba também gosta de clima seco, porém não pode faltar água, né? Certo? Então é aquele massa de ar quente que não deixa chover, ela adora também a fazer o seu processo de frutificação, de floração e depois frutificação, né? Então, mostrando para vocês aqui como que eu deixo aqui, né? Eu fecho aqui embaixo aqui, deixo ela lá no habitat natural dela lá, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, que é sol, sol e muito sol. Aí o que acontece? Tem que colocar essa telinha aqui, porque se não colocar a telinha, os passarinhos não dão sossego, né? Não sobra uma. Então agora eu vou tirar a roupa dela aqui, né? Para partilhar com vocês mais uma frutificação, né? Na qual eu falei para vocês que vocês iam gostar, com certeza, né? Agora eu vou aproximar a câmera para vocês verem, né? Como que ela tá. Tá muito legal. Olha só. E agora eu vou girar ela aqui e vou mostrar por dentro. Olha lá por dentro. Ela está de perfil agora. A jabuticabeira está de perfil. Não sei se dá para ver. Vou dar mais um giro nela. Agora a parte de fundo. A parte do fundo. Nessa área aqui, ó, foi a área que mais frutificou esse ano. Essa frutificação agora. Essa parte aqui, ó. Então, galera, é isso que eu queria partilhar com vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui.